Hoje você está prestes a cruzar um portal de entendimento que poucos ousaram atravessar, pois vamos explorar Thoth, o escriba dos deuses, o arquétipo da inteligência divina, aquele que carrega o silêncio e a palavra em equilíbrio perfeito. E fique atento, pois ao final desta jornada será sugerida uma técnica profunda, rara e transformadora, algo que só se revela àqueles que escutam com alma aberta, que sentem a vibração de cada palavra e permitem que a mente se expanda para além do habitual. Você já percebeu como, muitas vezes, a vida parece seguir padrões invisíveis, como se uma mente universal estivesse sussurrando e, mesmo assim, ninguém escuta? Essa percepção não é casual. É uma memória arquetípica que pulsa dentro de você, lembrando que o conhecimento de Thoth, também chamado de Tehut ou Hermes Trismegistus, é mais do que simples mitologia. É uma chave para acessar a consciência cósmica e compreender os registros eternos da existência. A sabedoria dele não se limita a palavras. Ela se manifesta em símbolos, em imagens internas que ressoam com sua própria essência, convidando você a uma jornada interior. A maioria, porém, ignora isso. Vive como se tudo estivesse desconectado, confundindo causa e efeito, ritmo e polaridade. Mas entenda, Thoth não é apenas o deus lunar do Antigo Egito, ele é o guardião da mente universal, o escriba que registra cada impulso do espírito humano e do cosmos. Thoth, como arquétipo, nos lembra que o todo é mente, que o cosmos inteiro pulsa dentro do pensamento, e que a palavra, o verbo criador, não descreve a realidade, ela a molda. E aqui começa a grande virada. Compreender Thoth não é sobre mitologia, é sobre enxergar a arquitetura invisível da vida e o modo como você pode se alinhar com ela. Feche os olhos por um instante e imagine um escriba celestial sentado diante de uma tábua de esmeralda, gravando não apenas histórias, mas frequências de consciência. Esse é o símbolo de Thoth. Ele não escreve livros comuns, ele registra as leis universais que governam tudo, da órbita das estrelas à cadência de seus pensamentos. É por isso que quando você aprende a se conectar com esse arquétipo, sua mente começa a perceber correspondências ocultas. O que antes parecia acaso começa a revelar ritmo, proporção, harmonia. As tradições antigas nunca o trataram como um simples deus distante. Nos textos herméticos atribuídos a Hermes Trismegistus, ecoa a mesma voz. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. Essa é a lei da correspondência, o reflexo de que o cosmos não está separado da sua vida interior. E talvez você já tenha sentido isso quando uma intuição coincidiu com um acontecimento externo, ou quando um pensamento se tornou realidade de maneira quase imediata. Não é ilusão, é alinhamento com a sabedoria ancestral que Thoth representa. Agora reflita comigo, por que será que esquecemos esse conhecimento? Por que tantos caminham sem perceber a linguagem simbólica do universo? A resposta é simples e dolorosa. Fomos treinados a ver o mundo apenas pelo prisma da matéria, sem acessar a geometria sagrada que sustenta a vida. É como se estivéssemos lendo um livro em que todas as vogais foram retiradas. As palavras existem, mas não fazem sentido completo. Thoth devolve às vogais a sua leitura da realidade. Ele traz a harmonia perdida, a clareza do Logos divino. E se você prestar atenção, vai notar que a ciência moderna começa a confirmar ecos desse saber. Estudos em neurociência mostram que palavras não apenas descrevem emoções, elas moldam o cérebro, reconfiguram circuitos, transformam a experiência vivida. O que os antigos chamavam de verbo criador, hoje a psicologia chama de poder da linguagem na plasticidade neural. O que Hermes dizia sobre a mente como matriz da realidade, hoje a física quântica sugere ao falar de observador e colapso da onda. O passado e o futuro se encontram aqui, diante de você. Respire fundo agora e permita que essa percepção
se torne uma experiência. Imagine que cada pensamento é um símbolo escrito em um livro invisível. O que você deseja que esteja escrito nele? Thoth sempre foi representado com a balança de Ma'at, pesando a verdade contra o coração humano. Essa imagem não fala de julgamento externo, mas de um estado interno. O peso que você carrega na alma só se dissolve quando é confrontado pela verdade. Quando você reconhece a sua própria palavra interior e deixa que ela ecoe em alinhamento com a sabedoria universal. E aqui está a sutileza. Thoth é o guardião do tempo, mas não do tempo linear que os relógios marcam. Ele representa ciclos cósmicos, eternidade, a espiral em que passado, presente e futuro se entrelaçam. Já percebeu como certos padrões de sua vida se repetem até que você aprenda algo? É o tempo de Thoth operando, conduzindo você até a consciência. Não é punição, é pedagogia cósmica. Cada repetição é um lembrete. Desperte, leia os sinais, escreva de novo sua narrativa. Você pode aplicar isso agora mesmo. Quando sentir que está preso em um ciclo, em um padrão que se repete, pare e pergunte: o que está sendo escrito no livro invisível da minha alma? Essa pergunta simples abre espaço para que você veja correspondências que antes estavam ocultas. E ao enxergar, você já começa a transmutar. É a alquimia espiritual em ação. Transformar chumbo em ouro não fora, mas dentro. Pensamentos pesados em percepções luminosas. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque compreender Thoth é tocar apenas uma das chaves do templo da consciência. Há camadas ainda mais profundas, registros não lidos, símbolos que permanecem velados. O que virá quando você atravessar ainda mais esse portal vai muito além da compreensão intelectual. É um estado de ser, uma transfiguração silenciosa que só se acessa quando se aprende a escutar a voz interior. Aquela que não fala em palavras, mas em vibrações. A mente humana muitas vezes se sente desconectada, como se existisse uma parede invisível entre o pensamento e a realidade. Thoth surge como ponte, um arquétipo que nos ensina a atravessar essa barreira com a consciência expandida. Ele não nos oferece respostas prontas, mas ferramentas para ler os símbolos internos e externos que formam o tecido da existência. Cada gesto, cada palavra, cada padrão que se repete é um sinal. Observar esses sinais é perceber que a vida não é aleatória, mas estruturada por leis universais que refletem o pensamento do todo. O escriba celestial nos lembra que o aprendizado real não é absorvido pela mente comum, mas internalizado pela memória da alma. Em cada tradição antiga, encontramos ecos dessa consciência. Nos Vedas, a linguagem é vista como veículo da criação. Nas escolas gnósticas, o conhecimento é lembrança do que já habitava dentro de nós. Thoth sintetiza essas tradições, incorporando a lei da correspondência, a polaridade, a causa e efeito. E o ritmo. Ele nos mostra que cada ação reverbera e retorna, que o microcosmo humano é reflexo do macrocosmo universal. Quando você entende que existe uma inteligência estruturante por trás de tudo, o mundo deixa de ser caótico. Ele se torna um espelho da sua própria mente profunda, pronto para revelar insights sobre o caminho do autoconhecimento. Mas o despertar não acontece de forma passiva. É necessário percepção ativa, presença constante e coragem para encarar as camadas internas que antes estavam ocultas. Thoth não simplifica, ele provoca. Provoca a consciência a olhar para si mesma, para os condicionamentos que moldam padrões mentais invisíveis. É no confronto com esses padrões que a transmutação interior começa. Cada pensamento e cada emoção carregam códigos que, quando reconhecidos e harmonizados, reorganizam a mente e criam alinhamento vibracional. A prática contínua de observação interior revela o que antes estava disfarçado pela rotina e pelo condicionamento coletivo. Visualize Thoth escrevendo com calma,
cada letra imersa em simbolismo profundo. Cada palavra registra correspondências entre a matéria e o espírito, entre o mundo visível e o invisível. Ao acessar essa imagem interior, você começa a perceber a vida como um grande livro aberto, cheio de padrões que se repetem, sinais que se conectam, mensagens que só a consciência desperta consegue decifrar. É um convite a expandir a percepção, a ler nas entrelinhas do cotidiano e identificar como o universo se comunica silenciosamente com você, alinhando micro e macrocosmos. A compreensão de Thoth também revela a importância do tempo não linear. Não é o tempo medido pelo relógio, mas ciclos de evolução da alma, repetições que aparecem para ensinar e lapidar. Ao notar esses ciclos, você aprende a interpretar os sinais como etapas de um processo maior. Cada repetição contém a chave da transformação. Cada sincronização interna reflete o alinhamento com leis universais. É aqui que se percebe que a vida não falha. Falhamos nós em compreender seus códigos, em reconhecer os ritmos e a sabedoria intrínseca que fluem invisíveis através do cosmos. O princípio do mentalismo se torna evidente. Tudo o que existe é mente. Cada realidade percebida é manifestação de pensamentos conscientes e inconscientes. Thoth, como arquétipo, nos lembra que ao harmonizar os pensamentos, alinhando-os à lei universal, é possível transformar experiências e percepções. A consciência não apenas registra a realidade, mas a influencia. Cada intenção, cada reflexão e cada escolha repercute na forma como os padrões se desenrolam. Entender isso é perceber o poder do alinhamento interior, onde a mente consciente trabalha em sintonia com a inteligência cósmica. Dentro dessa perspectiva, surge a polaridade, luz e sombra, consciência e esquecimento, presença e ausência. Thoth nos ensina a navegar entre esses extremos com equilíbrio, reconhecendo que ambos são necessários para compreender o todo. Ao aceitar os opostos, você começa a dissolver conflitos internos e padrões repetitivos que limitam a percepção. A transmutação interior acontece quando se abraça o paradoxo, quando a mente consegue perceber simultaneamente a dualidade e a unidade subjacente. É um aprendizado que transforma a visão de mundo em algo mais profundo, menos linear, mais consciente. A sabedoria também se manifesta através de símbolos. Cada letra, cada gesto, cada número carrega significado vibracional. Thoth é o guardião dessa linguagem sutil. Aprender a lê-la é desenvolver sensibilidade para reconhecer padrões invisíveis e entender correspondências e perceber conexões que antes escapavam à mente comum. É como se a vida falasse através de códigos, convidando à decifração. O que se aprende nesse processo não é teórico, mas experiencial. A mente integra os conceitos e eles passam a refletir diretamente na percepção cotidiana, alterando padrões internos e externos. O ritmo, outro princípio hermético, revela que tudo segue ciclos naturais. A mente humana, muitas vezes, ignora esses ciclos, causando desalinhamento interno. Ao reconhecer o ritmo universal, você aprende a sincronizar pensamentos, emoções e ações com os ciclos naturais do cosmos. Isso cria harmonia e reduz resistência interna. Thoth nos lembra que o universo opera com precisão matemática e estética simbólica e que a consciência desperta é capaz de perceber essas nuances, ajustando-se de forma fluida e inteligente às leis invisíveis que regem a existência. A lei da causa e efeito aparece como um guia silencioso. Toda ação, pensamento ou intenção produz resultado correspondente. Ao perceber essas correlações, você compreende que cada reação emocional ou mental é um reflexo da harmonia ou desequilíbrio interno. Thoth não impõe regras. Ele mostra que a consciência desperta é capaz de observar, compreender e redirecionar essas energias. Esse entendimento profundo
promove uma transformação gradual, onde cada escolha deixa de ser automática e passa a ser consciente, alinhada com princípios universais. O arquétipo de Thoth também conecta a mente à memória ancestral e à biblioteca cósmica. Registros akáshicos, livros sagrados, imagens internas que carregam conhecimento milenar. Tudo isso é acessível quando a mente se alinha ao arquétipo. É uma conexão silenciosa, que desperta percepções profundas e revela insights que antes estavam ocultos. Não se trata de buscar fora, mas de reconhecer que o conhecimento sempre esteve presente dentro da consciência, esperando para ser ativado por atenção e presença focada. A prática contínua da observação interior revela camadas cada vez mais profundas da mente. Cada percepção, cada insight é uma pequena iniciação, um passo no caminho do mago interior. Thoth representa esse caminho, não um destino, mas um processo de refinamento da consciência, onde a realidade é gradualmente percebida em sua totalidade. Cada experiência, cada reflexão, cada símbolo interno trabalhado é uma etapa de iniciação silenciosa que transforma padrões mentais e energéticos em alinhamento consciente com o universo. É através da consciência expandida que os princípios herméticos se tornam compreensíveis. Mentalismo, correspondência, polaridade, ritmo, causa e efeito, geração, vibração. Cada lei não é apenas teórica, mas prática, vivida em cada escolha diária. Thoth ensina que o estudo não é suficiente. A prática interior é o que transforma conhecimento em sabedoria viva. O arquétipo nos guia a observar os reflexos da lei na própria vida, revelando falhas, padrões e possibilidades de transmutação profunda. Ao perceber que a linguagem simbólica conecta todos os níveis da existência, você começa a decodificar o mundo com uma nova percepção. Thoth mostra que palavras, gestos, imagens, até mesmo pensamentos repetitivos carregam informações que moldam experiências futuras. Cada símbolo lido é uma oportunidade de reorganizar a consciência, ajustar intenções e transformar padrões limitantes. A mente desperta percebe que cada evento não é isolado, mas interconectado, parte de uma sinfonia maior que pulsa em silêncio. O tempo-espaço torna-se maleável na consciência desperta. Thoth, como guardião do tempo, demonstra que passado, presente e futuro coexistem em uma dança sutil. Aprender a perceber essa dança é acessar dimensões mais profundas da própria existência, é notar repetições de padrões, ciclos que se encerram e começam novamente, e a oportunidade de intervir conscientemente, transmutando o que antes se repetia de forma automática. A consciência integrada passa a operar no fluxo do tempo universal, com percepção ampliada e responsiva. Cada insight desperta camadas emocionais profundas. Thoth não atua apenas na mente, ele toca o coração, a percepção do peso e da leveza do ser. A balança de Ma'at representa essa integração, verdade, justiça, consciência equilibrada. Reconhecer o próprio padrão interno de desequilíbrio é essencial para compreender o funcionamento dos registros internos e externos. A consciência desperta percebe que leveza e peso coexistem e que a harmonia é construída ao alinhar pensamentos, emoções e ações com princípios universais. A prática de percepção simbólica também envolve atenção aos arquétipos que aparecem nas situações cotidianas. Cada figura, cada evento, cada sincronicidade carrega um reflexo da mente coletiva e individual. Thoth ensina que observar esses padrões sem julgamento, com presença e abertura, permite extrair aprendizado e transmutação. O mundo externo torna-se um espelho que reflete o estado interno, revelando o alinhamento ou desalinhamento da consciência com as leis universais que regem o cosmos. A linguagem da luz, os códigos de sabedoria, a geometria sagrada, todos os elementos que Thoth incorpora, funcionam como mapas internos de percepção. Cada símbolo percebido e integrado
reorganiza o pensamento e o campo energético, promovendo uma alquimia interior silenciosa. Ao compreender esses elementos, você começa a perceber a realidade como um conjunto de correspondências, padrões e ciclos que podem ser lidos e ajustados conscientemente, permitindo expansão da percepção e alinhamento com a mente universal. A mente alquímica que Thoth desperta reconhece que transformação não é externa, mas interna. Cada impulso, cada reflexão e cada escolha são oportunidades de transmutar padrões limitantes em inteligência criativa. É o caminho do autoconhecimento profundo, onde a consciência desperta começa a operar de maneira consciente sobre o próprio destino. O arquétipo de Thoth não é um guia distante, é uma presença interior que aponta para a inteligência infinita que habita em cada indivíduo. A percepção multidimensional se torna possível quando se compreende que tudo está interligado. Thoth simboliza essa interconexão, mostrando que ações, pensamentos e intenções repercutem em múltiplas camadas da existência. A consciência desperta começa a perceber que não há separação entre o interno e o externo, entre o visível e o invisível. Cada evento da vida é reflexo de leis universais, padrões que podem ser decifrados e harmonizados para promover maior alinhamento interno e clareza existencial. Ao se conectar com esse arquétipo, a voz interior se intensifica. Ela revela o que antes estava velado, despertando compreensão intuitiva sobre escolhas, caminhos e alinhamentos energéticos. Thoth nos lembra que cada mente humana é um microcosmo, e que ao harmonizar o microcosmo, impactamos a percepção do macrocosmo. A prática constante de observação, reflexão e integração simbólica é o que permite que a consciência se expanda e reconheça sua participação ativa no fluxo do universo. E mesmo com todo esse entendimento, Thoth indica que há sempre mais a descobrir. O conhecimento não é um ponto final, mas uma espiral de compreensão infinita. Cada insight desperta outros, cada símbolo decodificado abre novos portais de percepção. A jornada não termina, ela se aprofunda. A consciência desperta, percebe que o universo é um espelho infinito e que cada passo dado na direção da sabedoria interior revela camadas ocultas que ainda aguardam serem exploradas e compreendidas. A cada instante em que você respira, há uma história sendo escrita em dimensões que não se revelam aos olhos comuns. Thoth é esse escriba que registra silenciosamente cada pulsar da existência, e compreender isso é como despertar de um sonho prolongado. Imagine por um momento que seus pensamentos, suas emoções e até suas hesitações são símbolos gravados em um livro invisível, onde nada se perde e tudo encontra eco. Essa percepção pode parecer desconfortável, mas também liberta. Se tudo está sendo registrado, então cada instante é uma oportunidade de reescrever, de transformar, de criar uma nova narrativa interna que se projeta no mundo externo. Há quem veja Thoth apenas como uma figura mítica do Egito, o deus com cabeça de íbis ou babuíno, associado à lua, à escrita, ao tempo. Mas limitar sua imagem a um mito é reduzir a vastidão de sua função arquetípica. Ele é Hermes Trismegistus, 3 vezes grande, o mestre da linguagem simbólica, o mediador entre mundos. Pensar nele apenas como personagem é perder a chance de acessar sua verdadeira natureza, um espelho vivo da consciência universal que age através de você. Não se trata de venerar uma estátua, mas de reconhecer dentro de si a mesma inteligência que organiza estrelas, equilibra ciclos e revela leis eternas. Perceba como essa inteligência se manifesta nas coisas mais simples. O ciclo do dia e da noite, o bater do coração, a expansão e contração dos pulmões, o fluxo das marés, tudo isso reflete princípios que Thoth guardou e transmitiu. O universo é um livro aberto para quem sabe ler, e ele nos entrega as chaves para essa leitura.
Quando você sente que está à deriva, perdido em meio ao caos cotidiano, é porque esqueceu de observar esses ritmos. Thoth não oferece respostas mágicas, mas lembra que as respostas sempre estiveram diante de você, esperando que sua percepção fosse afinada para enxergá-las. Essa afinação é um ato de escuta. Escutar a voz interior não é ouvir palavras, mas sentir vibrações, pressentir movimentos sutis que a mente comum despreza. A voz de Thoth é silenciosa e, paradoxalmente, mais eloquente que qualquer discurso. Ela não impõe, apenas sugere. É como a balança de Maat. Pesa com suavidade, sem esforço, revelando onde há leveza e onde há peso. Quando você se entrega a essa escuta, descobre que sua vida inteira está pontuada por símbolos, coincidências, sinais que só podem ser decifrados quando se abandona à pressa e se acolhe à atenção. Mas existe um paradoxo inevitável. Quanto mais se busca controlar, menos se compreende. Thoth não é o senhor do controle, mas do fluxo. Ele revela que tudo está em constante transformação e que a tentativa de fixar o que é mutável gera sofrimento. Sua sabedoria aponta para uma dança cósmica onde o tempo não é linear, mas cíclico, e onde cada fim é também um começo. O problema é que fomos condicionados a pensar o tempo como uma linha reta, esquecendo que o universo se move em espirais. Aprender com Thoth é reaprender a viver no ritmo do eterno retorno, reconhecendo que a mudança é o verdadeiro estado de equilíbrio. No fundo, o que ele nos ensina é que o conhecimento não é acumulação, mas recordação. Conhecer não é encher a mente de informações, mas remover o véu do esquecimento que cobre a alma. O que você busca já habita em você, mas dorme sob camadas de distrações, medos e crenças herdadas. A função de Thoth é agir como guardião dessa memória, o bibliotecário cósmico que lhe devolve acesso ao que sempre foi seu. Cada vez que você reconhece um padrão, cada vez que enxerga um símbolo oculto em sua experiência, é como abrir uma página desse livro interno e resgatar uma parte esquecida de si mesmo. A ciência contemporânea começa a se aproximar dessa visão de forma tímida. Pesquisas sobre memória, inconsciente e campos de informação apontam para a possibilidade de que nada se perde, de que tudo permanece registrado em níveis invisíveis da realidade. Quando falamos dos registros eternos de Thoth, não falamos de superstição, mas de uma intuição ancestral que agora encontra eco em investigações modernas. O que os antigos chamavam de biblioteca cósmica, hoje alguns cientistas chamam de campo informacional. É o mesmo princípio, apenas traduzido em linguagens diferentes, mas sempre apontando para a mesma direção. Nada está separado, tudo se conecta em um tecido vibracional invisível. Quando você integra essa percepção, sua vida deixa de ser uma sequência aleatória de eventos. Você começa a perceber correspondências, um pensamento que ecoa em uma situação, uma emoção que se reflete em uma circunstância externa, uma intuição que se confirma em sincronia. Thoth se revela nesses momentos, não como um ser distante, mas como um princípio atuante. Ele é a mente cósmica que permeia a sua mente individual, lembrando-o de que não há fronteira real entre você e o universo. A fronteira é apenas um véu de percepção, um jogo temporário da consciência que se acredita separada. Nesse ponto, surge uma pergunta inevitável. Como acessar essa sabedoria? A resposta está na simplicidade. Ao invés de buscar experiências extraordinárias, comece a observar o ordinário com profundidade. Veja como seus pensamentos criam atmosferas internas, como palavras moldam emoções, como intenções ressoam em comportamentos. Essa é a prática hermética essencial. Perceber o poder do verbo criador em ação, não como um conceito distante, mas como algo que se manifesta a cada instante. Thoth
não está escondido em templos ou papiros antigos, mas em cada escolha consciente que você faz. Essa consciência exige, porém, responsabilidade. Se tudo é registrado, se cada pensamento e ação deixa sua marca no livro invisível da existência, então nada é insignificante. Até o gesto mais simples carrega peso e vibração. A balança de Ma'at não mede apenas grandes decisões, mas também pequenas escolhas diárias. A verdade interior não se esconde em momentos grandiosos, mas se revela em instantes discretos, quase imperceptíveis. É nesse detalhe que Thoth opera, ensinando que a verdadeira sabedoria não é espetacular, mas silenciosa, sutil, humilde. Quando você começa a viver com essa atenção, algo dentro se reorganiza, o coração se alinha ao pensamento, e a mente deixa de ser um tirano para se tornar uma aliada. Esse alinhamento cria um campo vibracional diferente, que atrai correspondências mais harmônicas e dissolve repetições desnecessárias. É o início da transmutação interior. Não transformar chumbo em ouro literal, mas transformar padrões densos em estados mais leves de ser. Thoth não é o mestre dos milagres, mas o mestre da consciência, e sua dádiva é a clareza que liberta da repetição inconsciente. Cada tradição espiritual reconhece esse princípio de formas distintas. Os hindus falam de Akasha, os gnósticos de Pleroma, os cristãos esotéricos do Logos. Em todos esses conceitos ecoa a mesma presença, o espírito da palavra, a inteligência que organiza e revela. Thoth é o fio que costura essas tradições, mostrando que a verdade não pertence a uma cultura ou religião específica, mas é universal. Quando você reconhece esse fio, percebe que o caminho espiritual não é acumular doutrinas, mas encontrar a linguagem interior que conecta todas elas. E aqui está um ponto essencial. Thoth não é apenas conhecimento, mas prática. O arquétipo só ganha vida quando você o encarna, quando aplica sua sabedoria nas situações diárias. Observar pensamentos, reconhecer correspondências, alinhar palavras e ações com a verdade interior. Isso é viver a consciência hermética. Não há necessidade de buscar fora, pois tudo já está presente dentro de você, esperando que sua percepção se expanda e sua atenção se refine. É nesse gesto simples de presença que o arquétipo começa a se manifestar, trazendo clareza e equilíbrio. É importante compreender também que Thoth não opera no campo do dogma, mas no campo da experiência direta. Ele não impõe crenças, mas revela princípios que você pode observar por si mesmo. Quando você percebe como a lei de causa e efeito se manifesta em sua vida, quando nota como polaridades se alternam em seus estados emocionais, quando reconhece ritmos naturais em seus ciclos internos, está vivenciando sua sabedoria. Não é teoria, é realidade palpável. O arquétipo apenas oferece o mapa, mas a jornada é sempre pessoal. Esse mapa, no entanto, não tem fim. Quanto mais você o percorre, mais percebe que ele se expande. Cada símbolo decifrado abre espaço para outros símbolos. Cada correspondência revelada indica correspondências ainda mais sutis. O universo é um texto infinito, e Thoth é o escriba que nunca fecha o livro. Essa percepção pode ser vertiginosa, mas também libertadora. Não há pressa, não há ponto final, apenas expansão contínua da consciência. O caminho é infinito porque a consciência é infinita, e todo avanço é apenas o início de uma nova etapa. Quando se percebe essa infinitude, nasce uma humildade profunda. Não importa o quanto você já compreendeu, sempre haverá mais a descobrir. E essa abertura para o desconhecido é, em si mesma, uma forma de sabedoria. Thoth nos ensina que o verdadeiro mestre não é aquele que acumula certezas, mas aquele que permanece aberto ao mistério. Essa abertura não é fraqueza, mas força. É o reconhecimento de que a mente individual é apenas uma centelha da mente universal e que acessar o todo
exige desapego do pequeno ego. No silêncio da noite, sob a luz da lua, que sempre foi associada a Thoth, essa percepção se torna mais clara. A lua não brilha por si mesma, mas reflete a luz do sol. Assim, também a mente humana não cria por si, mas reflete a luz da consciência cósmica. Reconhecer isso é libertador. Você não precisa gerar tudo do nada, apenas refletir com clareza. A sabedoria não é invenção, é espelho. Quanto mais límpido esse espelho, mais fielmente ele reflete a verdade universal. Esse é o convite de Thoth, tornar-se espelho da consciência. E é por isso que compreender Thoth muda tudo. Ele desmonta a ilusão da separação. Mostra que o universo é linguagem viva, que a realidade é texto sagrado escrito em símbolos. Ele nos ensina a ler, mas não lê por nós. O aprendizado é pessoal, íntimo, intransferível. Cada um deve abrir suas próprias páginas internas, decifrar seus próprios sinais, alinhar sua própria balança. O arquétipo apenas indica a direção, para dentro, para o centro, para a consciência que observa e registra. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa a acontecer. E mesmo assim, isso é apenas o prelúdio. O que se revela quando você atravessa esse portal vai além da mente racional, além da linguagem. É um estado de ser que não pode ser descrito, apenas vivido. A jornada não termina com respostas, mas com abertura para novas perguntas. Cada passo em direção a Thoth não fecha um ciclo, mas abre outro, em espiral infinita de descobertas. É nessa abertura que a consciência se expande e é nesse mistério que a verdadeira sabedoria floresce. A consciência, quando se abre para o arquétipo de Thoth, descobre que a vida inteira é sustentada por camadas de linguagem invisível. Cada gesto humano, cada pensamento silencioso, cada emoção não expressa se torna símbolo que ecoa no tecido universal. O escriba dos deuses não registra apenas eventos externos, mas principalmente o que acontece na intimidade do ser. Compreender isso exige coragem, porque significa aceitar que tudo o que você é, luz e sombra, clareza e confusão, amor e resistência, está sendo escrito em uma memória cósmica que não se perde. Esse reconhecimento dissolve a ideia de que se pode escapar de si mesmo e convida à reconciliação profunda com cada parte esquecida do próprio ser. Quando você olha para Thoth como o guardião da verdade, percebe que a balança de Ma'at não mede moralidades superficiais, mas o peso existencial que carregamos. O coração humano se torna leve quando está alinhado à verdade e pesado quando vive em contradição. Não é punição externa, é efeito interno. Essa imagem revela um princípio universal. Quanto mais você mente para si mesmo, mais denso se torna o caminho. Quanto mais integra o que realmente é, mais livre e fluido se torna o caminhar. Thoth, então, não é juiz, mas mensageiro. Ele mostra o resultado natural de viver em harmonia ou em desalinhamento com a consciência universal. Esse arquétipo também nos ensina que tempo não é apenas uma sequência de minutos e horas. É um campo, uma qualidade que se curva, expande e contrai de acordo com a percepção. Thoth, senhor do tempo sagrado, nos lembra que os ciclos não se repetem como círculos fechados, mas como espirais ascendentes. Cada retorno carrega aprendizado. Cada repetição traz a chance de viver com mais clareza. Aquilo que parece ser um obstáculo recorrente é, na verdade, uma lição que retorna até que seja compreendida. Quando se percebe isso, a vida deixa de ser castigo e se torna iniciação. Cada volta da espiral é convite para elevar a consciência a um novo patamar. Há algo profundamente transformador em reconhecer que o universo é escrito em símbolos. A geometria sagrada, os números, os ritmos, tudo fala em uma linguagem universal que transcende culturas e tempos. Thoth é o guardião dessa linguagem, e sua presença nos lembra que aprender a lê-la é o verdadeiro caminho de autoconhecimento. Quando você percebe que uma sequência de eventos aparentemente aleatórios traz um padrão,
que uma palavra repetida em diferentes contextos ressoa com uma mensagem, que uma forma na natureza reflete a harmonia cósmica, você está entrando no território de Thoth. Ele não se manifesta em espetáculo, mas em sutilezas que exigem atenção e silêncio para serem decifradas. A psicologia moderna, especialmente através de Jung, tocou nesse ponto ao falar dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Os símbolos que Thoth guarda não pertencem a uma mente individual, mas a toda a humanidade. Quando você sonha com certas imagens, quando repete padrões de comportamento que não entende, está acessando essa camada arquetípica. O escriba dos deuses nos lembra que nada do que sentimos ou pensamos é isolado. Tudo é parte de um campo maior de experiências compartilhadas pela humanidade ao longo dos séculos. Reconhecer isso dissolve a ilusão de solidão e desperta a percepção de que somos portadores e transmissores de uma memória coletiva. E é justamente essa memória que se revela quando aprendemos a escutar. Escutar aqui não é apenas ouvir sons, mas perceber vibrações sutis que atravessam a mente e o coração. A voz de Thoth pode surgir como intuição repentina, como um pensamento que se destaca dos demais, como uma sensação de clareza inexplicável em meio ao caos. Não é algo que se força, mas que se permite. Essa escuta profunda se desenvolve quando há espaço, quando a mente deixa de ser inundada por distrações constantes. Nesse silêncio, a palavra interior se manifesta e, com ela, a sabedoria que parecia perdida retorna à superfície. O fascinante é perceber que a ciência começa a reconhecer algo semelhante. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro não é apenas um receptor de informações externas, mas um sistema criador de realidades internas, que depois moldam a percepção. Quando pensamos, quando sentimos, não estamos apenas reagindo ao mundo, estamos escrevendo ativamente no livro invisível que Thoth simboliza. Esse ato de escrita acontece o tempo inteiro, consciente ou inconsciente. E quanto mais inconsciente, mais repetitivo se torna. Quanto mais consciente, mais criativo e transformador se revela. Aqui está a chave. Despertar é assumir a autoria da própria narrativa existencial. Thoth também representa a arte da palavra, mas não como ornamento, e sim como poder de criação. Cada palavra que você pronuncia molda sua realidade de forma sutil. Elas criam atmosferas, constroem memórias, alimentam crenças. Palavras de esperança geram caminhos de luz. Palavras de desespero reforçam prisões internas. Essa consciência é revolucionária, porque mostra que não há neutralidade na comunicação. Ao falar, você não apenas expressa algo, mas também registra, codifica, perpetua. A sabedoria hermética nos lembra que falar é escrever no tecido da realidade, e por isso todo verbo exige responsabilidade, mas não apenas palavras faladas. Pensamentos silenciosos também são registros. Eles criam campos invisíveis que, pouco a pouco, moldam o modo como vemos o mundo. Essa é a lei do mentalismo. O todo é mente e o universo inteiro é reflexo de um pensamento maior. Quando você se torna consciente dos próprios pensamentos, começa a participar desse fluxo criador de forma ativa. É nesse ponto que Thoth atua como mestre, mostrando que a mente humana é reflexo da mente divina. Reconhecer isso é assumir que cada reflexão, cada ideia, cada imagem mental tem um impacto real na teia cósmica. O arquétipo nos conduz também a um princípio fundamental. A verdade não é algo externo que se impõe, mas uma luz que nasce de dentro quando cessam as resistências. Thoth não entrega verdades prontas, mas coloca a consciência diante de si mesma. É por isso que seus ensinamentos não se reduzem a doutrinas, mas a experiências vivas. A verdade é percebida no corpo quando há alinhamento, quando coração e mente vibram em uníssono. Essa experiência é mais convincente que qualquer teoria, porque é vivida de forma integral,
envolvendo razão, emoção e intuição. Olhando para o simbolismo de Thoth, entendemos também sua ligação com a Lua. A Lua não cria luz, apenas reflete. Assim também a mente humana não cria sabedoria por si mesma, mas reflete a luz da consciência universal. O problema é que muitas vezes o espelho está turvo, coberto de poeira acumulada pelas ilusões do ego e pelos condicionamentos coletivos. O processo de autoconhecimento é justamente a limpeza desse espelho, até que ele se torne claro o suficiente para refletir o todo com nitidez. É nesse reflexo que surge a verdadeira iluminação interior. Essa iluminação não é um ponto final, mas um estado de clareza que se renova constantemente. Thoth nos ensina que o conhecimento não deve ser acumulado como um peso, mas vivido como um fluxo. Cada aprendizado se transforma em prática, cada prática se torna experiência, cada experiência gera novo aprendizado. Assim, a consciência se move em espiral ascendente, nunca voltando ao mesmo ponto, mas sempre ampliando o círculo. O saber se torna vida, e a vida se torna livro sagrado, escrito com atenção e presença. A função de Thoth como escriba também aponta para a importância do testemunho. Ele registra, mas não julga. Ele observa, mas não interfere. Esse papel nos inspira a desenvolver a mesma postura em relação a nós mesmos, ser observadores conscientes, capazes de registrar internamente pensamentos e emoções sem se perder neles. Esse simples ato de observar transforma, porque quando a consciência observa, a identificação se dissolve e aquilo que parecia absoluto se revela passageiro. O sofrimento se reduz porque já não é visto como identidade, mas como fenômeno transitório escrito em páginas que podem ser viradas. E aqui se encontra um dos maiores presentes desse arquétipo: a possibilidade de reescrever. Não podemos apagar o que já foi registrado, mas podemos escrever novas linhas, novas páginas, novos capítulos. Cada escolha consciente é uma frase diferente no livro da alma. Thoth nos lembra que a caneta está em nossas mãos, mesmo quando acreditamos estar presos a roteiros já escritos. O passado é registro, mas o presente é escrita viva, e é nesse presente que se decide a direção da narrativa futura. O mistério, no entanto, nunca desaparece. Por mais que se compreenda, sempre haverá camadas além da compreensão. Thoth não entrega a totalidade, mas conduz à percepção de que a totalidade é infinita. Esse reconhecimento mantém a humildade e a abertura. O buscador que acredita ter chegado ao fim se perde na ilusão. O buscador que reconhece a infinitude se mantém desperto. O escriba dos deuses nos lembra que cada resposta abre outras perguntas e que a jornada espiritual é menos sobre chegar a um destino e mais sobre aprender a caminhar em consciência. No fundo, Thoth é um espelho que reflete a própria essência humana. Ao contemplá-lo, não vemos apenas um Deus antigo, mas a imagem da inteligência que já vive em nós. Ele é arquétipo porque representa algo universal, a capacidade da mente humana de registrar, decifrar e transcender. Ao compreender esse espelho, você descobre que nunca esteve separado da sabedoria que busca. Ela sempre esteve ali, esperando o momento em que sua percepção estivesse madura o suficiente para reconhecê-la. Esse é o verdadeiro despertar. Não adquirir algo novo, mas lembrar do que sempre esteve presente. E quando essa lembrança se ativa, a realidade muda de cor. O mundo deixa de ser um espaço neutro e se torna texto vivo, livro aberto, campo de símbolos. Cada detalhe do cotidiano ganha profundidade. Cada encontro se revela significativo. Cada desafio se transforma em lição. Thoth não é mais apenas figura mítica, mas companheiro silencioso que aponta os sinais, que mostra as correspondências, que lembra da unidade em meio à diversidade. E nesse ponto, a vida comum se torna extraordinária, não porque muda por fora, mas porque a percepção por dentro se amplia. E mesmo depois de tudo isso, é impossível dizer
que a jornada chegou ao fim. O que se revelou até agora é apenas um vislumbre, uma introdução ao mistério maior. Ainda há camadas não decifradas, registros não lidos, símbolos não compreendidos. A presença de Thoth continua a conduzir a consciência por caminhos que não se deixam antecipar. E talvez seja justamente esse mistério que mantém a chama acesa, a percepção de que o livro da vida é infinito e que sempre haverá novas páginas a serem escritas pela mão invisível da inteligência cósmica. Há momentos em que a alma sente que está diante de um limiar, como se algo estivesse prestes a se revelar em silêncio. Esse estado é um eco da presença de Thoth, que não se manifesta em ruídos, mas em pausas, na clareza que surge quando o barulho do mundo se aquieta. A mente humana, tão acostumada a buscar fora, esquece que a verdadeira revelação acontece dentro. O escriba dos deuses registra não apenas o que vemos, mas o que sentimos no espaço entre os pensamentos, no instante em que o coração e a mente respiram juntos. Esse espaço é o templo oculto, onde a sabedoria se acende como uma chama discreta, mas inextinguível. Observar o mundo sob essa lente é descobrir que cada detalhe guarda uma mensagem velada. O cair de uma folha, o encontro inesperado, a repetição de uma frase no mesmo dia, nada disso é acaso. Thoth nos ensina que a realidade é construída como uma tapeçaria e cada fio tem função. O problema não é a ausência de sinais, mas nossa falta de percepção. É como estar em uma biblioteca imensa, rodeado de livros sagrados, mas não saber ler. O arquétipo do escriba surge justamente para nos alfabetizar espiritualmente, ensinando a decodificar a linguagem simbólica que costura a vida. O desafio é que a mente moderna foi treinada para buscar apenas utilidade imediata. Pergunta sempre: para que serve? Ou, o que ganho com isso? Mas a sabedoria de Thoth não se encaixa em utilitarismos. Ela não serve a propósitos estreitos. Ela expande o horizonte. Quem busca apenas benefício rápido jamais encontrará o tesouro oculto. É preciso disposição para contemplar, para mergulhar sem garantia, para escutar o invisível sem pressa. Essa entrega desconstrói a ansiedade do ter e abre o espaço do ser. Só aí a consciência percebe que a própria vida já era o presente, e Thoth estava apenas aguardando que você abrisse os olhos. No silêncio das tradições, sempre se fala de um conhecimento que não pode ser ensinado, apenas despertado. Thoth é o guardião desse tipo de conhecimento. Ele não entrega respostas lineares, mas provoca epifanias. Muitas vezes, sua voz interior surge quando menos esperamos, em meio à rotina, durante uma conversa comum, ao observar o céu noturno. De repente, algo se conecta e você entende sem que ninguém tenha explicado. Esse instante de clareza súbita é a assinatura do escriba cósmico. Uma lembrança de que o saber já habitava em você, apenas aguardando a oportunidade de emergir. A chave está em perceber que símbolos não são apenas ornamentos, mas portais. Quando você contempla a balança, o íbis, a tábua de esmeralda, não está diante de imagens mortas, mas de mapas vivos que indicam direções da consciência. O erro está em olhar para esses símbolos como se fossem apenas objetos antigos, sem reconhecer que eles continuam pulsando em seu inconsciente. Cada símbolo é como uma chave vibracional que ressoa com camadas específicas da mente. Ao entrar em contato com eles, você desperta aspectos adormecidos do próprio ser, ativando memórias que estavam soterradas pelo esquecimento. Nesse ponto, é impossível não perceber a ligação com o conceito de linguagem universal. Todas as culturas, em épocas distintas, falaram sobre um verbo primordial, uma palavra criadora, um logos que sustentava o cosmos. Thoth encarna esse princípio. Ele é a personificação da palavra que não apenas descreve, mas dá forma. Quando compreendemos isso, entendemos também que nossa própria linguagem, mesmo a mais simples,
carrega poder criador. O modo como nos comunicamos com os outros e conosco molda realidades. Cada frase é um tijolo colocado no edifício invisível da experiência. A neurociência começa a confirmar algo semelhante ao estudar como palavras mudam o cérebro. Termos positivos, por exemplo, reduzem o estresse e reprogramam conexões neurais, enquanto expressões negativas reforçam padrões de medo e limitação. O que os antigos diziam como verbo criador, hoje se revela em pesquisas laboratoriais. A ponte entre ciência e sabedoria ancestral se estreita, e nesse cruzamento encontramos a figura de Thoth. Ele já havia revelado isso em metáforas, e agora o vemos ser redescoberto sob a lente microscópica da ciência. Isso nos lembra de que o verdadeiro conhecimento nunca se perde, apenas muda de linguagem. E se refletirmos com profundidade, percebemos que cada emoção também é uma forma de escrita. Raiva, amor, tristeza, alegria, todas elas registram marcas em nossa psique e em nosso corpo. Thoth não ignora essas experiências. Ele as registra e nos convida a lê-las. Ignorar emoções é como deixar páginas em branco, mas elas permanecem guardadas, esperando para serem revisitadas. Ao acolher as próprias emoções como textos simbólicos, você começa a compreender a si mesmo de modo mais profundo. Cada emoção se torna mestre. Cada sentimento é uma linha que ensina sobre sua relação com o todo. Esse processo, no entanto, exige coragem. Coragem para ler páginas internas que preferiríamos manter fechadas. Muitas vezes, a sabedoria não vem do que é agradável, mas do confronto com o que evitamos. Thoth nos mostra que nada é inútil. Até a sombra tem lições. Ele é mestre da totalidade, não apenas da luz. Aprender com ele é aceitar a própria complexidade, integrar aspectos rejeitados e descobrir que até o que parecia imperfeição é parte de um padrão maior. Assim, a vida deixa de ser fragmentada e passa a ser vivida em sua completude. Ao entender isso, você percebe que a verdadeira justiça divina não é castigo, mas equilíbrio. Não existe condenação arbitrária, mas sim correspondência entre causa e efeito. Thoth, junto à balança de Ma'at, mostra que cada pensamento e ação encontra seu reflexo natural. Não é moralismo, é matemática da alma. Esse reconhecimento traz responsabilidade. Tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos gera ondas, mas também traz esperança. Cada instante é chance de gerar novas ondas mais harmônicas, mais alinhadas. Não estamos presos ao passado. Estamos sempre escrevendo o próximo capítulo. Essa noção de responsabilidade nos conduz à liberdade. Quando compreendemos que podemos escrever novas linhas, deixamos de ser vítimas do destino e nos tornamos coautores da narrativa. O arquétipo do escriba não está fora de nós, mas dentro, lembrando que a caneta está sempre em nossas mãos. O que falta é a consciência desse poder. Acordar para isso é um choque, porque revela que não há desculpas definitivas. Cada repetição de padrão é escolha inconsciente, e cada escolha consciente é libertação. A liberdade nasce quando reconhecemos a autoria da própria vida. Contemplar Thoth é contemplar o tempo não como prisão, mas como palco de aprendizado. O passado é registro, o presente é escrita, o futuro é possibilidade. Viver sob esse prisma é viver com leveza. Não se trata de negar erros, mas de compreendê-los como lições registradas. Não se trata de temer o futuro, mas de reconhecê-lo como campo aberto. Thoth é o guardião dessa perspectiva, lembrando que nada está perdido, porque tudo é aprendizado. O que parece fim é apenas vírgula, e a narrativa continua em páginas ainda não viradas. E talvez seja essa continuidade que nos fascina. O livro nunca acaba. Cada vez que acreditamos ter chegado ao último capítulo, descobrimos que há mais a ser revelado. O arquétipo de Thoth nos convida a abandonar a pressa por conclusões e abraçar a jornada interminável do aprendizado. Essa disposição
muda radicalmente a forma como encaramos a vida. Em vez de buscar finais definitivos, aprendemos a celebrar descobertas parciais. Em vez de exigir respostas totais, aprendemos a apreciar perguntas que se aprofundam. Assim, a vida deixa de ser corrida para se tornar dança. Essa dança é marcada pelo ritmo, outro princípio hermético que Todd preserva. Tudo tem fluxo, tudo pulsa. Resistir a esse ritmo é sofrer. Alinhar-se a ele é fluir. Quando entendemos que até o coração humano bate em ciclos, que a respiração alterna entre inspiração e expiração, que o dia se equilibra com a noite, vemos que o universo inteiro nos ensina harmonia. Viver em descompasso é viver em atrito. Viver em sintonia é experimentar paz. Essa sabedoria não precisa ser buscada em livros, porque está impressa no corpo, nos astros, na própria natureza. No entanto, reconhecer isso não significa viver sem desafios. O ritmo inclui altos e baixos, fluxos e refluxos. Todd não promete evitar o movimento, mas compreender sua lógica. Ele ensina que até as fases de retração, de silêncio, de sombra, fazem parte do ciclo. Não são falhas, mas partes necessárias da música. Ao entender isso, deixamos de temer a escuridão e passamos a escutá-la. Descobrimos que a noite não é a ausência do sol, mas preparação para sua volta. Assim, a vida inteira se torna compreensível como uma melodia maior, da qual somos notas passageiras. Essa percepção amplia a noção de eternidade. Eternidade não é tempo infinito, mas qualidade que transcende o tempo. É a presença que observa ciclos sem ser aprisionada por eles. Todd, como Senhor do Tempo, nos ensina que a alma participa dessa eternidade quando deixa de se identificar apenas com os acontecimentos. Somos leitores e escritores, mas também somos o livro em si. O corpo se transforma, a mente se renova, mas a essência permanece. Essa essência é o que Todd registra, não em páginas externas, mas em camadas profundas da consciência. Compreender isso traz leveza. Não precisamos temer a mudança, porque a mudança é apenas forma. A essência é imutável. Não precisamos temer perdas, porque nada do que é essencial se perde. Todd nos lembra que a verdadeira segurança não está em segurar, mas em confiar na continuidade. Cada fim é apenas início em outra página, cada queda é apenas parte de uma curva maior. Essa confiança dissolve o desespero e alimenta a coragem. Viver com coragem é viver alinhado à sabedoria eterna. Hoje, ao atravessar essa jornada, você não apenas ouviu falar de Todd, você tocou uma memória antiga que já estava dentro de você. Não foi uma lição comum, mas um chamado sutil, como o som distante de um sino que ecoa no coração da mente. Tudo o que compartilhamos aqui não é uma verdade externa, mas um espelho que convida você a se reconhecer de forma mais profunda. Cada símbolo, cada metáfora, cada ideia que você recebeu é uma chave que só se abre por dentro. E agora, a porta já não é mais a mesma. Algo silencioso, mas irreversível, começou a despertar. Se essa mensagem acendeu uma centelha em você, deixe que ela se manifeste em palavras. Escreva nos comentários. Eu caminho com a mente desperta. Essa frase não é apenas texto, mas um registro simbólico da sua travessia. Será como uma marca de consciência no grande livro invisível que todos nós estamos escrevendo juntos. E se você sentiu que esse vídeo não foi apenas informação, mas um chamado, considere inscrever-se no canal. Assim você continua caminhando conosco nessa senda de lembrança, expansão e profundidade. Não como quem consome mais um conteúdo, mas como quem escolhe permanecer dentro de uma jornada maior, feita de símbolos, reflexões e descobertas interiores que se desdobram a cada passo. Que a sabedoria silenciosa continue se refletindo dentro de você, como um espelho que guarda a memória do céu. E já que você chegou até aqui, quero deixar um exercício secreto, um presente simbólico, mas prático e acessível. É simples, mas profundo.
e pode mudar a forma como você lê sua própria mente. Pegue um papel em branco. No topo, desenhe um círculo, pequeno, mas firme. Dentro desse círculo, escreva uma palavra que resuma seu estado atual. Embaixo do círculo, escreva uma segunda palavra. Aquilo que você deseja despertar em si mesmo. Agora, respire fundo 3 vezes, olhando para esse pequeno símbolo. Na primeira respiração, perceba o que está dentro de você hoje. Na segunda, perceba o espaço entre o que é e o que pode vir a ser. Na terceira, sinta que esse espaço já está em movimento, como um fio invisível que une presente e futuro. Guarde esse papel em um lugar que você veja de vez em quando, sem ansiedade. Aos poucos, perceberá que essa pequena imagem se tornará um lembrete vivo, um ponto de consciência que reorganiza seus pensamentos e lhe devolve clareza.